Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como todo mundo já sabe. Assim como também já estão acostumados, que a gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver o tema ou os temas do programa. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar aqui mais uma vez com o Marcelo Melo. Ele que é presidente da Cooperbem, cooperativa de reciclagem aqui de Guarujá, que a duras penas tenta exercer a sua atividade, ou seja, participar de um programa de coleta seletiva que a cidade não conhece até hoje em sua plenitude. Em primeiro lugar, obrigado, Marcelo, pela presença. Eu já estou ficando até meio desanimado com esse assunto, que a gente começa a falar tanto, mas em primeiro lugar, obrigado pela sua presença. Bom, antes de mais nada, Valdir, obrigado mais uma vez pelo convite, né, e de poder levar um pouco do nosso conhecimento à população e o telespectador que está aqui dando um tempo para trazer um pouco mais de informação e receber a informação que a gente tem a passar. E claro que eu não poderia dizer, não desanime, nós já estamos aí nessa luta, que eu costumo agora já dizer que é militância, né? Que luta é um embate, na verdade é uma militância, para que se torne de fato e de direito um programa de coleta seletivo com a inclusão dos catadores, né? Para isso a nossa cidade tem 2 cooperativas e que felizmente a partir de junho, a gente celebrou o contrato com... Junho agora. Com a municipalidade. E aí a gente até pede para a população que tenha só um pouquinho de paciência, porque nós estamos dentro de um processo de transição. É um assunto novo, tanto para a municipalidade quanto para as 2 cooperativas, exercer esse trabalho, que agora a gente precisa ter um cronograma, precisa ter um roteiro, precisa ter todo um arcabouço jurídico para que a gente possa exercer da melhor maneira e atender a população da melhor maneira também possível com a questão da coleta seletiva. Como é que está toda essa questão da contratualização, do contrato, do convênio com a prefeitura? Foi firmado o convênio? Já teve algum efeito prático disso? Já? Olha, Valdir, na verdade, de prático nós já assinamos o contrato e felizmente é contrato, não é convênio, não é subvenção, porque é uma prestação de serviço, né? Isso também sempre foi uma coisa que a gente reivindicou para ser de fato de direito. Da mesma forma que a prefeitura contrata uma empresa para recolher o lixo regular, contratar uma cooperativa para coletar o lixo seletivo. Exato. E dentro dessa linha, o que a gente também sempre coloca é que o poder público precisa entender que as cooperativas de catadores, elas são um instrumento ou uma ferramenta para que a gente possa tentar amenizar a questão dos resíduos. E na Baixada Santista não é diferente de outros, o Guarujá, a gente está ficando com o local onde é disposto hoje a questão do lixo, que é o Sítio das Neves, a gente não sabe até quando vai, mas a pretensão é que a gente consiga cada dia mais reduzir a quantidade de lixo e aumente o volume de material reciclável, gerando trabalho e renda. E eu até brinco, vou fazer uma alusão aqui ao seu programa, o Brasil que eu quero. Eu, na verdade, queria passar ali pelo Sítio das Neves e não ver aquela montanha de lixo sendo enterrada, onde nós poderíamos estar gerando trabalho e renda para tantas famílias, gerando recursos naturais, a economia, tudo isso que volta e que hoje, na verdade, é um grande desperdício. Também sabemos que isso por conta de nós hoje termos uma falta de informação, uma falta de espaço. Seu programa é um dos poucos que a gente tem espaço para estar falando sobre esse assunto, né? Tratando especificamente de coleta seletiva, não é de questão de meio ambiente, de árvore, de oceano, mas hoje nós vivemos num meio urbano, onde o lixo ele é produzido, porque as pessoas hoje geram um volume muito grande de embalagens, e aí tem os confrontos, né, que elas não têm noção do que fazer, para onde encaminhar, o quanto custa. Tem todo um programa de logística reversa, e aí é onde a gente precisa que o poder público, que é o caso do Guarujá, vem construindo a questão da lei municipal de resíduos sólidos, que é o gerenciamento, a questão da destinação dos resíduos, o acordo setorial, os grandes geradores, isso aí tudo é uma grande orquestração, né? E que pelo menos a partir de junho a gente começa a entender que é uma nova etapa na vida do Guarujá com a questão da coleta seletiva. Que muita gente, o telespectador comum, assim, pode ouvir a gente falar em reciclagem, não estamos falando só de latinha, de refrigerante, de cerveja, de catador, de latinha, não. A reciclagem ela tem um alcance muito maior, né, Marcelo? Inclusive com os grandes geradores de detritos, como lojas, que geram aqueles pacotes de papelão, esse tipo de coisa. Qual é o tempo previsto, assim, eu pergunto isso, qual é o tempo previsto para as 2 cooperativas, junto com o município,
se for andar nesse passo de tartaruga, ou se for um pouco mais célere, qual é o tempo necessário para a implantação de um programa de coleta seletiva decente no município de Guarujá? E também reforçando a tua informação do Sítio das Neves, para quem não sabe, está vindo de Cubatão, ali pela Piaçaguera, um pouquinho antes de chegar aquele radar de 50, né? Isso. Um pouquinho antes de chegar aquele radar de 50 ali, que a velocidade baixa, é só olhar para o lado direito, aquelas montanhas de lixo compactado, uma boa parte daquele lixo ali poderia ter sido reciclado, né, Marcelo? Na verdade, Valdir, a gente costuma dizer o seguinte, a nossa cooperativa, ela já nasceu, e aí a cidade do Guarujá tem uma característica que eu vou enfatizar para quem estiver nos escutando. As duas cooperativas não nasceram de trabalho dentro de um lixão. Isso já se diferencia de muitas e muitas cooperativas. Né? Dentro disso, a questão dos materiais. Todo mundo fala da questão das latinhas de alumínio, mas o alumínio não precisa de educação ambiental. Hoje, pelo preço que ele é comercializado, a pessoa vai lá e junta até mesmo para fazer uma receita. Mas quando a gente fala de política municipal, de gerenciamento de resíduos no município, nós estamos falando de caixinha de leite, de vidro, de ferro, papelão, de isopor, os outros materiais que normalmente são desprezados, né, por boa parte das pessoas que fazem esse tipo de serviço e que precisaria ser necessariamente ser feito com as cooperativas. Dentro desse processo, o que a gente vê? A evolução que a gente tem estimado com estudos, com empresas que a gente contratou de consultoria, a nossa meta é crescermos de 5% a 15% mês. Então, se nós fizermos isso, hoje nós estamos coletando uma média de 45, 50 toneladas mês de material reciclável. A nossa meta, a partir de 2019, que a gente já tem um novo olhar, um novo procedimento, uma nova tratativa entre a prefeitura e as cooperativas, que a gente já esteja aí com 350, 400 toneladas mês. 6 vezes mais, pelo menos. 6 vezes mais, gerando emprego para mais ou menos, que a gente chama aí de frente de trabalho, para mais umas 30, 35 pessoas. Atualmente, hoje, quantos empregos são gerados? Na Cooperbem, hoje, nós estamos com 17 pessoas diretas e tem mais ou menos umas 35 indiretas, mais os carrinheiros informais que a gente, com muita dificuldade, a gente vai tentando trazê-los para um formato de cooperativismo que está inserido dentro de uma cooperativa de catadores. O que difere, de fato, isso? As pessoas podem se perguntar assim, mas por que uma cooperativa e não um ferro velho? O governo federal, quando ele coloca as suas diretrizes, ele dá prioridade, prioritariamente o material sendo encaminhado para as cooperativas de catadores que ao longo dos muitos anos são os catadores que fazem a coleta seletiva ou de um produto ou de outro, não importa, não somente de latinha. E com o CNPJ e o CNAE de Cooperativa de Catadores, são os indicadores que o governo municipal precisa para estar encaminhando para o governo federal. Né? Então, é isso que faz com que a gente tenha um acordo de logística reversa, a gente consegue trazer patrocínio de algumas empresas ou a doação de equipamentos, como é o caso, a nossa já recebeu vários acordos. Hoje a gente tem um acordo com a BIPEC, que de uma maneira ou de outra a gente tem os equipamentos que vieram de acordo com o trabalho que a gente fez. Né? E é essa crescente que a gente imagina. É as pessoas começarem a entender que não é somente comercializar alguns materiais, mas sim destinar todos os materiais que podem ser possíveis de serem reciclados. Ô Marcelo, a última vez que a gente conversou, você estava com problema com a sede da Cooperbem. A outra cooperativa também não é diferente, também enfrenta suas dificuldades. Como é que está essa questão hoje? Bom, Valdir, hoje nós estamos ainda relutando para continuar no endereço que nós estamos, apesar de ter ação de despejo, ela não se cessou. Né? Existe uma tratativa, tão logo a gente comece a receber da prefeitura, a gente tem um acordo, pelo menos apalavrado com o proprietário, São Figueiredo, e nós também recebemos a cessão de uma área da prefeitura ali na Vila Áurea. E aí nós estamos só esperando começarmos a receber da prefeitura para começarmos a construir o galpão onde vai ser a sede definitiva da Cooperbem. Tá certo. Marcelo, você é um cara que estuda esse tema e atua, milita, né? Milito. Nesse tema. E, logicamente, você faz aí, tem um intercâmbio sensacional aí com outros locais. Uma cidade que seja modelo, assim, hoje em dia, nesse ambiente de reciclagem, de coleta seletiva, uma cidade assim que seja uma cidade, até para que as autoridades de outros municípios visitem para ver como é que funciona o modelo ideal. Valdir, eu costumo, pelas minhas andanças, eu digo o seguinte, nós não podemos usar referências de cidade para cidade pelo seguinte,
São vários fatores que permeiam. Então, por exemplo, tem cidades que você tem cooperativas, mas você não tem políticas públicas. Tem cidade que você tem cooperativas, políticas públicas que não são cumpridas. Você tem cidades com uma população pequena que fica mais fácil de você fazer o gerenciamento. Você tem cidades como São Bernardo, São Caetano, cidades gigantescas que você não consegue fazer esse gerenciamento. E o grande problema, e aí é que é o desafio, quando a gente vê matérias hoje falando sobre a questão de lixo, o lixo nos oceanos, nas praias, rios, qual é o grande problema disso? É a quem pertence esse problema. Quem faz ou quem fica com a responsabilidade de garantir o serviço, a manutenção e a limpeza das cidades, normalmente é o prefeito. E aí vem todo um processo e normalmente quando se discute esse assunto, o último a ser ouvido é o que faz o serviço, que é o catador. O catador ele precisa estar sentado na mesa para conversar. Eu até tenho entrado em um embate, e aí me perdoe quem for achar que é contra ou a favor. Mas quando eu vejo pessoas postando foto de uma tartaruga morrendo por causa de um canudo plástico, que virou modinha agora canudo plástico. Canudo plástico é um problema de saúde, não é questão de eu quero, é saúde. Quando a gente vê uma tartaruga, um animal marinho morto por questão de plástico, não é o plástico que está fazendo isso, é a ação do homem, na verdade, que não preserva o ambiente que ele sobrevive. E aí o que me deixa mais triste? Que quando eu posto uma foto de uma criança, na verdade 3 crianças dentro de um carrinho, de um carroceiro que está esperando alguém colocar o lixo para fora, para tirar o alimento dos seus filhos, para tirar o material reciclável que vai ser vendido, para trabalhar e dar alimento para os seus filhos com dignidade, aí as pessoas dizem, não, isso é problema do prefeito, a pessoa que é uma preguiçosa, a pessoa que não vai procurar o que fazer. Agora, aonde que eu realmente encontro uma grande mídia? Eu vejo hoje grandes trabalhos que as pessoas acham que é um grande trabalho, que nada mais é do que estou conseguindo dinheiro ou verba de determinado lugar para fazer determinada ação. Mas eu queria o mesmo empenho e a mesma preocupação das tartarugas com os catadores que estão no meio urbano. As pessoas saem dos shoppings, dos restaurantes e estão os catadores lá na rua. Só que como isso não dá mídia, isso não é legal de falar, isso é uma coisa que todo mundo olha meio torto, prefere ficar postando de tartaruga. Não que não sejam importantes. São duas coisas que a gente sempre militou. É que eu acho que a partir do momento da educação ambiental, se eu não jogo fora, eu também já estou amenizando o impacto que esse lixo causa no ambiente marinho, por exemplo. Até porque além da tartaruga, os bueiros, por exemplo, mais perto da gente aqui, ficam entupidos por falta dessa conscientização ecológica aí de saber separar e não jogar lixo na rua, né? E dentro disso, Valdir, hoje, dia 17, passou no jornal da Globo, na parte da tarde, uma matéria sobre o saneamento ambiental. Né? E é exatamente isso. Quando você olha para aquele esgoto ali, a vida ali ela está comprometida e você pode olhar. São embalagens, são os lixos. E eu costumo dizer o seguinte, os que tanto falam mal do plástico, eles falam mal do plástico somente por um motivo. Tá? Isso eu cravo o que eu estou dizendo. É porque ferro não boia, porque pneu grande não boia. Mas quando você vai no fundo do mar, olha a quantidade de lixo que nós encontramos lá. E esse lixo não chega lá simplesmente porque bateu um vento. É a ação do homem, o homem que precisa entender que o lixo produzido nas cidades faz parte do cotidiano. E nós temos que encontrar a solução. Você acha que janeiro é uma data assim que dá para se prever que em janeiro do ano que vem já estaria funcionando um programa de coleta seletiva condizente com as características de Guarujá? E aí eu te pergunto, esse contrato tudo vai depender, vai precisar também de uma campanha de educação, também um envolvimento de escolas, aí, essas coisas, porque não vai ser da noite para o dia que as pessoas vão acostumar a reciclar lixo e a separar, né? Valdir, apesar de poucas pessoas terem acesso, a Cooperbem, nós trabalhamos em vários projetos, várias frentes, né? Vários processos de divulgação. O seu programa sempre foi um canal aberto para a gente estar falando com a população sobre esse assunto, esse tema. E eu diria para você o seguinte, o grande problema hoje é como o poder público coloca isso para a rua, né, para uma população que ele ainda não está preparado. E eu costumo dizer, de novo, gente, quando eu pego uma coleta seletiva e confronto ela com a coleta de lixo, hoje eu posso dizer o seguinte, na minha cidade nós temos em média, salvo se eu estiver errado com os números,
18 caminhões fazendo coleta de lixo, 18 motoristas, 54 ajudantes, em 2 ou 3 turnos, dependendo do local. E eu tenho 2 caminhões de coleta seletiva com 2 motoristas e 6 ajudantes. Isso é desproporcional, principalmente se eu quero aumentar o volume de material que eu estou tirando, que seria lixo, para ir para a reciclagem, esse número precisa melhor equalizado. E aí, de novo, a gente sempre coloca, precisamos conversar com os atores do poder público que estão lá debruçados para encontrar solução, como outro dia desse mesmo conversando com o secretário de Planejamento, né, a respeito de nós procurarmos ter uma interação maior entre o poder público e as cooperativas, para nós acharmos uma maneira de errar menos, que é o grande problema. Se nós fizermos um programa de coleta seletiva, formos para a rua e não der certo, isso com certeza vai ficar na conta das cooperativas e ninguém vai querer ouvir falar sobre isso. E isso é extremamente importante, gente. Hoje nós trabalhamos com pessoas que tiram do material reciclável sua única fonte de renda. Então, é disso que nós estamos falando. Como gerar renda para essas pessoas que hoje vivem com o material que é jogado fora, para sairmos desse estado de miserabilidade. Tem um outro problema que está acontecendo, que são a questão do e-social. As cooperativas vão ter que estar prestando serviço para a municipalidade, mas prestando conta ao governo federal de quantos somos, o que fazemos, para onde vamos. Né? Isso tudo está acontecendo. Então, a gente hoje só sente um pouco de carência, não é do diálogo com o poder público, mas é de efetivar as políticas públicas que aí estão. Uma das coisas que eu não consigo entender, por que o supermercado tem que vender papelão se poderia estar encaminhando para as cooperativas? Por que os condomínios que são obrigados por lei a separarem o seu resíduo, jogam fora? Nós temos secretários que têm no seu condomínio não tem um programa de coleta seletiva. E a gente, o que mais vê? O prefeito falando sobre a questão da manutenção e limpeza da cidade. Os investimentos estão sendo feitos. Mas, espera aí, precisa da colaboração e compreensão de todos, principalmente dos agentes públicos, que façam a cobrança desse tipo de atividade. Está faltando uma pecinha nessa engrenagem, né, para funcionar direito, exatamente. Valdir, eu diria que o que nós precisamos hoje é ter mais diálogos, mais intensos, e para achar a solução, não é para falar de problemas. E é isso que eu tenho sentindo falta. Fica o embate entre poder público, cooperativa, catador, Marcelo, secretário João, Maria. Não é isso. Nós temos que pensar já teremos a temporada e não será do jeito que está sendo posto que vamos conseguir avançar. E a nossa preocupação é que a gente, ao invés de aproveitar uma oportunidade de potencializar, a gente venha trazer um problema para a municipalidade. Tá certo. Marcelo, você sabe que, como você mesmo falou, a gente ficaria aqui a vida inteira aqui falando sobre isso, que é um tema que é justamente atrativo, mesmo atraente. Mas, infelizmente, a gente já está com o tempo esgotado. Deixa um espaço para você dar uma última mensagem para o telespectador e vamos torcer para que isso tudo aconteça, de verdade. Bom, o que eu deixo aqui, isso aí eu tive a oportunidade de falar com o prefeito da nossa cidade, falei para você agora há pouco, Valdir. A cidade do Guarujá é uma das poucas cidades do Brasil que as cooperativas de catadores têm um contrato de prestação de serviço. Nós recebemos um caminhão, cada uma das cooperativas, um caminhão novo do Ministério Público, que, olha, pela primeira vez a Cooperbem tem um caminhão novo para estar prestando serviço de coleta seletiva. Agora a gente já vem com um outro modal que vai ser a divulgação. Estamos procurando algumas formas de levar até a população que queira e atendendo da melhor maneira possível aqueles que há tanto tempo, de pouquinho em pouquinho, colaboram para que a gente tenha tirado já mais de 60 mil toneladas de material ao longo dos 18 anos. Que bom. Então, aqueles que colaboram, eu só posso dizer muito obrigado, gente. Parabéns, Marcelo. Obrigado pela entrevista. O programa Assunto Cidade vai para o intervalo, mas eu vou pedir para o Fábio colocar rapidinho a edição dessa semana do Assunto Cidade, justamente com um movimento aí organizado pelos revendedores de automóveis, revoltadíssimos, com um evento público autorizado pelo governo, com revendedores de automóveis de outras cidades para acontecer aí na cidade uma incoerência aí que uma cidade que perde tanto empregos, os revendedores locais tentaram até brecar isso na justiça, mas não conseguiram. Esse é o assunto principal dessa semana no Assunto Cidade, que toda sexta-feira está nas ruas. A entrevista com o Marcelo fica por aqui, já a gente volta com aquele bate-papo rápido com o Farid Madi, ex-prefeito de Guarujá. Fica com a gente que é rapidinho.
garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, como já está virando rotina aí, tradição no finalzinho do programa Assunto Cidade. Estamos aqui com ele de novo, o ex-prefeito Farid Madi, que aceitou aí esse desafio de, durante esse mês de setembro e comecinho de outubro, a gente fazer sempre aqui uma avaliação do clima político, aí, questões ligadas à administração e também, por que não dizer, a eleição geral que será realizada dia 7 de outubro aí, para a escolha de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. E nesse vai e vem aí de notícias, a cidade foi surpreendida com um decreto autorizando, um decreto publicado no Diário Oficial, que pegou todo o comércio de surpresa, principalmente o comércio de automóveis, a autorização para a realização de um feirão de automóveis no estacionamento do Guaibê, com nenhuma participação zero dos revendedores de veículos de Guarujá. Logicamente você acompanhou isso aí. Ah, com certeza. Mais uma vez, obrigado aqui, meu Valdir. Um abraço a todos que eu estão já nos assistindo tudo, aí. né? Desculpa. Não, tudo bem. Boa É um prazer estar aqui de novo. Mas assim, eu acompanhei isso de perto. Acho assim, Valdir, nós estamos vivendo um momento difícil na economia, não é? O Guarujá, aliás, a Baixada inteira, o Brasil inteiro tem um nível de desemprego muito grande. E o Guarujá é a cidade da Baixada que puxa esse nível de desemprego na Baixada, ou seja, nós temos muito mais gente desempregada no Guarujá do que nas outras cidades. Não que nas outras não existam desempregados, mas o Guarujá puxa esse índice, ou seja, é onde tem mais gente desempregada. Existe uma crise, não é? O Guarujá está sofrendo um pouco mais do que as outras cidades da Baixada com essa crise, e aí estão os dados que comprovam isso, mais desemprego aqui do que em outras cidades. E numa situação como essa, o que a prefeitura pode fazer, de fato, é fomentar o comércio local, ajudar o comerciante, criar situações para que... Ações alternativas, ações alternativas, enfim, para quê? Para que possa prestigiar o nosso comércio, para que o comércio daqui possa efetivamente ser alavancado com essas ações da prefeitura. Eu vi um vídeo a semana passada, não é, com vários comerciantes reclamando, e com razão, poderia fazer esse feirão com todos os comerciantes da cidade. Não é? Olha, gente, vamos organizar aqui um feirão, vamos agitar aqui, vamos fazer com que todo mundo aí, enfim, ocupe esse espaço aí para vender, enfim, não. Isso poderia ser feito com automóveis e até com outros segmentos. Com outros segmentos, ser uma função da prefeitura fomentar isso, né? Exatamente. Na temporada, Valdir, vem muita gente para cá, vem 1 milhão de pessoas às vezes, e aí dá para todo mundo. Agora não, nós estamos fora da temporada, vivendo uma situação difícil, todo o comércio está passando por uma situação bastante crítica. E realmente eles têm razão, os comerciantes, quando vão e se manifestam dessa forma tão, sabe, de repulsa a essa decisão da prefeitura, com toda a razão, né? Eu acho que não é justo, não é justo o poder público, ou seja, esses comerciantes pagam impostos aqui, pagam tributos aqui, e a prefeitura, numa crise como essa, beneficiar
empresas de fora, comerciantes de fora. Para esclarecer até para o telespectador, que é um feirão de automóveis que foi autorizado pela Prefeitura por meio de decreto para acontecer no estacionamento do Guaibê, com a participação de inúmeras empresas que revendem veículos de São Paulo, com a participação de zero das revendedoras de Guarujá, que são várias aí, e os revendedores se rebelaram, postaram até o vídeo que o Farid estava falando, na porta da Prefeitura, ou seja, uma situação até, vamos dizer, até vergonhosa, né? Porque que a cidade tem que importar uma coisa, né? É o que eu falo, se nós estivéssemos vivendo um momento de pujança, né? Tá sobrando, o comércio aqui não está conseguindo atender a demanda de carro, tem muito mais, não tem carro, está vendendo demais. Não, mas é o contrário, né? É o contrário. Então eu acho que eles têm justa a reclamação do comerciante. Eu sou comerciante também, eu sei as dificuldades que nós estamos vivendo hoje para chegar no fim do mês, pagar o funcionário, pagar seus tributos, que não são poucos, e aí você é surpreendido com uma atitude dessa. Para não cair naquela entrevista que o entrevistador não faz a pergunta que o telespectador gostaria de fazer, ele vai falar, mas o que esse Farid está falando, o que ele fez na época dele, né? Então eu te pergunto, na sua época, o que foi feito aí no sentido de se evitar atitudes como essa? Então, Valdir, nós estávamos vivendo um momento entre 2005 e 2008, só para lembrar um pouco as pessoas, né? O Guarujá foi a cidade do Brasil, em 2006, que mais gerou empregos formais no Brasil. Com carteira assinada. O que foi isso? Não é que, não em números absolutos, mas proporcionalmente. O Brasil estava gerando aí 5% ao ano a mais de empregos com carteira assinada, o Guarujá foi 6,5%, 7%. Não é? E lógico que a Prefeitura teve ações proativas para isso. Vou dizer algumas. Por exemplo, reduzimos o ISS para todas as categorias. A atual administração aumentou. Aumentou. A anterior aumentou e essa acabou de complementar. Não é? Isso gerou muito mais emprego aqui, muitas novas empresas vieram para cá, porque eles pagavam do outro lado da margem aqui em Santos, eles pagavam 2% e aqui pagavam 5%. Então as empresas se estabeleciam lá, burlavam a legislação e prestavam um serviço aqui, mas contribuía para o Santos. Nós triplicamos a nossa arrecadação de ISS, não é? Porque as empresas começaram a se instalar aqui, não teve mais sonegação. Isso é uma coisa simples de fazer. Não é? Nós não aumentamos tributo, nós reduzimos tributo e triplicamos a nossa receita. Por exemplo, uma outra ação que a gestão passada acabou tendo e que acabou prejudicando bastante também o comércio imobiliário do Guarujá, aumentou o ITBI de 2% para 3%. Ah, mas é só 1%. Não, aumentou 50%. Exatamente. Foram 50%, de 2% para 3%. 50% a mais. O TBI, para ajudar a esclarecer, é aquele imposto que a gente paga quando vende o imóvel. Né? Exatamente. No valor do 3% do valor do imóvel. Quer dizer, então, outra coisa, Valdir, nós desburocratizamos a prefeitura, ou seja, a pessoa conseguia tirar alvará, pegar alvará, começar a trabalhar com muito menos tempo, ou seja, desburocratizamos a prefeitura. A construção civil, também por conta da redução do ISS, bateu recordes aqui na nossa cidade. Enfim, hotéis que vieram para cá, não foi só o hotel do Silvio Santos que veio. Santos que foi o emblemático, né? Foi emblemático, estava parado, mas foram vários, na Enseada vários, em outros lugares vários. O Carrefour, que há anos tentava vir para cá, mas criavam vários empecilhos, veio para cá. E tantas outras empresas, nós batemos recorde, não é, de abertura de novas empresas. Eu acho que é isso, a prefeitura, quando não atrapalha, já está ajudando. E você de quebra ainda trouxe um Habib's para fazer... fazer esfirra. Não, foram muitas empresas. Então, isso, na verdade, demonstra que existe caminhos, que apesar da crise, você precisa buscar caminhos para ajudar a fomentar o comércio da sua cidade. Nós fazíamos eventos durante o ano inteiro, não só na praia, mas nos bairros. Enfim, nós fomentamos bastante o comércio e o resultado disso, prático disso, foi a criação de milhares de empregos, enfim, foi uma área que nós atuamos bastante, que deu um resultado extremamente positivo. E, logicamente, na temporada vem muita gente para cá, vem empresas que vêm aqui prestar serviço, mas isso nunca
prejudicou o comerciante local, nunca. Então, eu acho que é isso que a prefeitura deveria fazer, buscar caminhos, conversar com o comércio e buscar caminhos. O que está acontecendo? O que nós podemos fazer para ajudar? E não isso que eles fizeram. Além de aumentar aumento de impostos, que afasta qualquer empresário, logicamente, né? Com certeza. Aumento de IPVI, aumento de ISS, e também a burocracia para se fazer negócios é uma coisa que é falado no mundo inteiro como que atrasa o próprio país, né? Pois é, por isso que eu falei que nós burocratizamos, nós criamos mecanismos lá para que a pessoa pudesse abrir uma empresa em tempo recorde no Guarujá, né? Isso infelizmente regrediu, né? Então eu acho que existem caminhos para que se possa mudar esse momento difícil que nós estamos vivendo, e a prefeitura pode fazer, porque eu fiz e deu certo no meu governo. Tá certo. Mais uma vez, obrigado, Farid. Eu que agradeço. Deixar um espaço para você dar uma última mais uma vez aí agradecer e dizer mais uma vez, não é, que nós estamos vivendo um momento super especial, que é o momento de eleição, o momento da gente decidir o que nós queremos para o nosso futuro, e que as pessoas possam fazer isso de forma serena, né, sem polarizar, sem ódio, fazer isso com serenidade. E que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe o nosso estado, que abençoe o Guarujá. O Guarujá está precisando mais do que nunca, não é? De serenidade, de paz e de bênçãos aí para que nós possamos reverter essa situação difícil que nós estamos vivendo. Um abraço a todos. Semana que vem de novo, estamos aí? Estou aqui. Tá certo, obrigado. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com o novo Assunto Cidade. Até logo a todos.